Tudo pronto, o time treinou agora pela manhã, agora o almoço na Cidade do Galo e a saída daqui a pouco, né, para Confins, o voo 5 horas da tarde, rumo ao Rio de Janeiro, desembarque no Galeão por volta de 6 horas e aí direto pro hotel Windsor, ali no Leme, para o jogo de amanhã. São algumas baixas importantes nesse time do Atlético, na defesa mesmo é diferente. Porque o Juan está suspenso, tomou um cartão bobo o Juan no último jogo contra o Corinthians, vem sendo mais regular na defesa, e tem o Júnior Alonso já com a seleção do Paraguai. E no meio-campo eu deixo aí uma dúvida, Thiago, porque o Vitor Hugo deve ser avançado, né, o número 30, para jogar ali com o Bernard na armação. Não tem o Minda, não tem o Alan Franco também. E aí o Maicon vai ter quem de companheiro? O Alexander? Pode ser o Cissé? Ou até o Tomás Pérez, são os 3 ali que estão brigando por esta vaga. Eu não sei se você que está me vendo está em algum grupo de WhatsApp que chegou para você aí vídeos, áudios de uma festinha que teria rolado aí, né? Se eu não estou enganado, na tarde da última quinta-feira, se eu não estou enganado, mas enfim, durante essa semana, e que supostamente seria uma festinha de despedida do Reinier. Pois bem. Aí ontem uma pessoa me manda que o Reinier estava entregando a sua casa e tal, eu fui apurar, né, a gente sempre apura notícias, chega as informações pra gente, a gente vai apurar, né, e pelo que eu ouvi, o Galo, aí gente, assim, isso me entristeceu bastante, eu espero muito que o Galo mude de ideia até lá, né, mas enfim, me foi dito que o Galo não tem a intenção de negociar o Reinier, que o Reinier não está saindo, que pode até ter uma chance de saída, pode ter, assim como qualquer jogador, desde que chegue uma proposta interessante. Mas, no momento, o Galo não está naquela de temos que liberar, temos que vender, temos que negociar o Reinier a qualquer custo. O Reinier não faz parte de uma lista de atletas se o Galo tem um desejo de se desfazer. Acho que se desfazer fica uma palavra meio vulgar aqui, mas enfim, de abrir mão, vamos dizer assim, tá? Então, o que a gente pode dizer? Tem proposta pelo Reinier? Não tem. Proposta não tem. Consulta, sondagem sempre vai ter. Recentemente teve de clubes do México, né? Mas, para vazar aí um vídeo de uma festinha e vincular esse vídeo dessa festinha a uma possível despedida do Reinier, que ele já está saindo neste momento, me disseram que não, tá? Me disseram que não tá de saída, que o Galo neste momento não tá assim morrendo de amor pela saída do Reinier, né? Não tem nenhuma proposta e o Reinier a princípio segue aí no clube, né? Até segunda ordem, o Reinier vai seguir conosco, né? A gente vai continuar monitorando, a gente vai continuar de olho, né? É um jogador que eu gostaria muito que saísse, na minha opinião, mas aí já é minha opinião, não é informação, né? Mas digamos que foi um alarme falso. Ô Thiago Reis, fica essa dúvida no meio campo, hein? Quem será que o Barba vai escolher para jogar junto com o Maicon? Alexander, Cissé ou até o Tomás Pérez? Tá bem esquecido, hein, Thiago? Começou com moral, depois foi deixado de lado. E o Alexander, que é craque da bola, mas também não tem muita moral com o Barba Domingues, não. Ô, Claudio, você falava da situação do Vasco, né? O primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas Atlético e Vasco tem situação muito semelhante. 1 ponto apenas. Ainda tem outro detalhe importante. Quem vencer o duelo fica à frente do adversário na competição. Neste momento, apenas 1 ponto separa o Atlético do clube carioca na tabela. Na classificação atual, o Atlético é o 12º colocado, o Vasco o 16º, último time antes da temida zona de rebaixamento. Galo e Vasco, como eu conversei com meu amigo Henrique André hoje pela manhã, tem um duelo muito equilibrado e lá no Rio de Janeiro não existe outro resultado a não ser a vitória para o Galo. Para que a gente passe 45, 50 dias tranquilos durante a Copa do Mundo e não pense em qualquer cálculo, pelo menos por enquanto, quanto à zona de rebaixamento. Se você pensar nos substitutos dos desfalques atleticanos, todos eles foram titulares em algum momento. O Lianco foi titular e a gente pensava nele como titular no início de temporada. E o Vitor Hugo iniciou essa temporada até o Alonso voltar para a equipe titular como titular. Fortalece a bola aérea em relação ao Alonso, a gente perde com a saída de bola. Natanael e Lodi já vinham fazendo base, já participavam dessa base de time de escalação que o Barba vem mantendo. E para substituir o Alan Franco, se você quiser
mais posse de bola, qualidade no passe, você coloca o Alexandre deixando o Maicon um pouco mais preso. Se você quiser deixar o Maicon pisando um pouco mais na área do adversário, subindo um pouco mais, você coloca o Tomás Pérez de primeiro volante, liberando assim o Maicon. Como o Vitor Hugo e Minda vinham intercalando essa escalação aqui no meio, eu deixo o Vitor Hugo centralizado, mantenho o que vem dando certo, que é o Bernard pelo lado esquerdo, e o Coelho. Ô Coelho, calma, meu filho, respira. Pegou a bola, ela é redondinha, você joga desde menino com ela. Não é um bicho de 7 cabeças. É um ataque que pode resolver a vida do Galo, e a gente continua na missão de mais uma partida sem sofrer gols, Bela. O jogo de amanhã tem que ser encarado com muita seriedade, porque como nós vamos ter a pausa para a Copa do Mundo, a posição que o time fechar essa 18ª rodada é a posição que ele vai ficar por 2 meses. E isso pode trazer uma pressão muito grande, um incômodo muito grande. Você imagina, por exemplo, se o Santos vence o Vitória lá na Vila Belmiro, o Vasco não ganha do Atlético, né? O Galo ganha o seu jogo, é o que a gente torce. O Vasco cai para a zona do rebaixamento, muito provavelmente. A pressão que já está lá no Rio de Janeiro, torcedores pedindo a cabeça do Renato Gaúcho, o time vai para essa pausa na zona do rebaixamento, o clima fica péssimo, né? Até para treinar, para se organizar, para encontrar soluções é ruim. O Atlético não corre o risco de entrar no Z4, mas pode terminar a rodada, se não fizer a sua parte, coladinho ali nessa zona da degola, o que é muito ruim também, né? A gente sabe a pressão que se cria quando a gente está falando dessas grandes camisas. Então é um jogo importante para fechar bem essa primeira parte do campeonato e para o Atlético começar a buscar essa tão distante regularidade fora de Belo Horizonte. Num campeonato tão equilibrado, você não pode se dar ao luxo de só pontuar jogando dentro Atlético e Vasco. Um campeonato tão equilibrado, você não pode se dar ao luxo de só pontuar jogando dentro da sua casa. Ainda mais quando você vai para um confronto direto, como é no caso agora Atlético e Vasco, contra um adversário que também não está vivendo um bom momento. O Vasco venceu no meio de semana, conseguiu a classificação na Sul-Americana, ainda que para os playoffs, mas o clima em São Januário é muito pesado, Renato Gaúcho muito pressionado. O Atlético tem que se aproveitar de tudo isso, né? Para já fechar essa primeira parte com uma vitória como visitante e para depois tornar essas vitórias como visitante rotina também no campeonato, né? Para não ser esses pontos isolados como tem sido ao longo dos últimos anos. O Atlético precisa ter uma campanha de regularidade, expectativa de reforços na janela, time classificado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o que aumenta muito as expectativas para o segundo semestre, para depois da Copa, mas não pode perder de vista o Campeonato Brasileiro, né? É natural, né, que o Barba olhe para esse mercado sul-americano, jogadores argentinos, porque ele esteve muito tempo no Estudiantes, conhece ainda mais nesse caso um atleta que trabalhou diretamente com ele. E a gente sabe, o Barba não tem muita confiança nesse elenco do Atlético, isso tem ficado muito claro jogo após jogo, até pelas escolhas ou pelas não substituições que ele faz durante o jogo, né, por não achar que ninguém que está ali no banco de reservas vá mudar a história daquela partida. Então imagino que ele esteja mapeando o mercado e pronto para fazer indicações aí para a diretoria. E o Atlético, de modo geral, é um time que tem dificuldades para criar oportunidades de gol. Nessas últimas semanas, né, com o crescimento do Bernard, isso acabou se atenuando um pouco, porque o Bernard tem conseguido ser esse cara do passe, esse cara que quebra uma linha, que pifa um atacante. O próprio Bernard tem aparecido para poder finalizar, mas de modo geral, o Atlético sofre, né, com criatividade, com a falta da criatividade. Existia uma expectativa muito grande, sempre existiu no Gustavo Scarpa, que ele fosse esse 10 do Atlético, que não se confirmou na prática. Então acho que é natural que o Barba esteja olhando com carinho também para esse setor de meio campo, não pensando em volantes, principalmente segundo homem de meio campo, que o Atlético tem mais fartura, mas para um cara de maior inteligência, principalmente para jogos mais difíceis, contra adversários mais fechadinhos, que você tem menos espaço e consequentemente precisa ter mais inteligência ali com a bola nos pés, né? Tava dando uma olhada aqui no Thiago
Thiago Palacios vem sendo titular, jogou a Libertadores, jogou as 2 partidas contra o Flamengo, por exemplo, na fase de grupos agora da Liberta. É um meio-campista de boa movimentação. Pelo mapa de calor dele aqui, a gente observa, cai um pouco mais pelo lado direito, mas se posiciona bem dos 2 lados do campo. É aquele cara que faz circular a bola, né? O fato de já conhecer o treinador e o treinador o conhecer facilita a adaptação. Então pode ser que seja um bom negócio. Fato é que o Atlético, a meu ver, precisa de reforços aí nos 3 setores do campo. Acho que precisa de mais um zagueiro, acho que esse cara de meio campo, de maior inteligência, também precisa chegar. Acho que tem que olhar com mais carinho também para o setor ofensivo. Tem a questão do primeiro volante, né, que veio o Tomás Pérez. Tem que entender até que ponto o Barba de fato confia no Pérez. Ele estava sendo usado, depois parou praticamente de ser utilizado no decorrer das partidas, porque o Atlético vai encarar um segundo semestre de muitos jogos eliminatórios. Essa figura do primeiro volante, um cara de mais marcação, por vezes é fundamental. Então acho que tudo isso precisa ser avaliado aí pelo Atlético nesse período de pausa. Vamos para a próxima então? Juan Jesus, tá? Informação que foi trazida muito antes lá pelo nosso amigo Igor Tepe, da 98, tá? Então, dando os créditos aqui, né, como tem que ser, questão de ética aqui, apurar a notícia dá trabalho. Gente, de fato, o Juan Jesus tem negociações com o Galo está muito otimista para fechar esse negócio, de fato existe, tá? Essa negociação, o Galo tem otimismo, é o zagueiro que o Galo busca para substituir o Alonso, isso é fato, é o zagueiro que o Galo busca para substituir o Alonso está saindo, zagueiro canhoto, o Juan Jesus canhoto, tá? Natural de Belo Horizonte, 34 anos, tem contrato com o Napoli até 30 de junho, ou seja, um mês de contrato, né? Já está liberado para assinar pré-contrato, campeão italiano pelo Napoli nas temporadas 22, 23 e 24 e 25, né? É a famosa oportunidade de mercado, pelo que eu apurei, o Galo estava querendo fechar com ele 2 anos mais um, ou seja, um atleta de idade avançada, que vem de um futebol que não tem intensidade, que tem um campeonato brasileiro. O Galo queria que ele chegasse e visse aí como é que seria o nível, né, de questão física, né, se iria aguentar jogar os jogos, se iria aguentar o calendário, se iria aguentar a logística do Brasil, que é totalmente diferente com a logística lá da Itália, né? Então, a princípio, o Galo queria fechar 2 anos, se batesse metas, mais um automático. Então, no total, 3 anos, mas de cara 2 anos, tá, gente? Um salário bacana para ele, né? Um tempo de contrato legal, ele é natural de Belo Horizonte, então já conhece a cidade, é adaptado à cidade e tal, né? É o nome que o Galo, de fato, quer para substituir o Alonso, é o nome que o Galo negocia e dentro do clube há um otimismo muito grande para que essa negociação seja batido o martelo de forma positiva. E eu não conheço, fui atrás de quem conhece, tem um parceiro meu que faz esses jogos aí esportivos em campeonato italiano, né? Trade, que eles falam, né? Trade profissional, acompanha muito e falou comigo, me deu opinião no seguinte, falou, ó, Juan Jesus, nessa zaga do Galo suas aí, joga com um pé amarrado, com um pé nas costas, ele é titular. Sobra ainda no futebol brasileiro. É um zagueiro de alto nível para jogar no futebol brasileiro, aqui ele sobraria. Só tem um porém. Eu estou muito curioso para ver como é que seria ele jogar quarta domingo, quinta domingo, quarta sábado, sábado terça. Eu queria muito ver isso, como é que seria o Juan Jesus nessa situação, tá? Então, qualidade técnica é inegável. O ponto X aqui da questão é como é que o Juan Jesus se adaptaria à logística, que aqui, gente, a gente está em Minas, vai jogar em Belém, depois vai jogar Fortaleza, depois vai jogar Porto Alegre, depois vai pegar Libertadores, vai jogar lá no Equador, lá no Peru, lá no Chile, enfim, logística complicada, jogo em cima de jogo, a idade avançada, né? E o nosso banco de reservas, convenhamos, né, gente? Vitor Hugo, né? Complicado. Então é isso. Qualidade técnica tem bastante, o Galo querendo de 2 anos para fechar para mais um, para no total 3. Bem encaminhado, negociação está fluindo bem, o pessoal do Galo está otimista, ainda mantém a cautela de não estar fechado, fechado é quando assina, não está assinado, não está fechado, mas existe o otimismo e aqui no canal vocês sabem como é que a gente trata essas coisas, cautela máxima, beleza? E aí, deixa a opinião de vocês, gostam da possível e provável contratação do Juan Jesus? Acha que não? Qual que é a opinião de vocês? E a respeito do Reinier? Gostaria da saída do Reinier? Não? O que vocês pensam sobre isso?
Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Peço o like aí já antes de vocês saírem do vídeo aí. Dá essa moral pro canal, tá bom? E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que é atleticano, não se inscreveu ainda, fica o meu convite, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e peça o seu like também para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Dá essa força aí. E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo sobre a contratação ou uma possível venda aí, né, de um jogador do Galo. O que você acha em relação a tudo isso? Deixa aí seu comentário, é muito importante pra gente, a gente sempre olha todos os comentários, tá bom? E isso também ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? A participação de vocês é muito importante. Mais uma vez eu quero agradecer também a vocês aí pela preferência pelo canal, tá bom? Esse canal aqui foi criado para atender toda a massa atleticana. Lembrando que esse canal aqui traz notícias só do Galo, tá bom? Todos os dias de domingo a domingo, então fiquem à vontade, tá? Convido vocês a estarem olhando aí os vídeos anteriores recentes para vocês verem que esse canal aqui só tem notícia do Galo, tá bom? Possa ser também que vocês encontrem notícias que talvez você ainda não tenha assistido e assim você se atualiza aqui no canal. Ficaremos atentos aí às notícias lá fora, qualquer coisa a gente volta e atualiza aqui o canal para vocês, tá bom? Forte abraço para quem fica e até o próximo vídeo. Valeu, galera!